nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com muita alegria, hoje, neste dia 14, nós celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Sim, neste domingo, dia 14, nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. E nós lemos aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Jesus está dizendo: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, vamos lembrar aqui desse episódio. Esse episódio do deserto é uma prefiguração da cruz de Cristo. Sim, o povo que murmurou no deserto contra Deus e eles foram acometidos da picada das serpentes. Deus então pediu a Moisés, mandou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze, eles ficariam curados das picadas das cobras venenosas. Ora, essa é uma imagem maravilhosa da cruz de Cristo. E aqui o texto diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e a serpente de bronze, quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles ficavam curados das picadas das cobras. Do mesmo modo, o Filho do Homem precisa ser levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ora, quando nós olhamos para a cruz de Cristo hoje, meus irmãos, nós não somos mais curados de uma ferida de uma cobra normal, mas nós somos curados da picada da serpente, da primitiva serpente. E não só de um mal físico, mas nós somos curados do maior de todos os maus, que é o pecado, que é o inferno. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para a cruz de nosso Senhor, o que nos vem é a cura da raiz de todos os males, que é o pecado. Sim, foi no alto da cruz, foi diante da cruz que Jesus, ele conseguiu a salvação. Foi lá na cruz, pelo seu mistério da sua crucificação, que Jesus consegue para nós a salvação. Foi ali que ele venceu o inimigo. Então a cruz de Cristo é essa grande fotografia. Em teologia nós aprendemos que a cruz de Cristo, ela é a fotografia do pecado. Quando nós olhamos para Jesus crucificado, nós lembramos ali o grande amor de Deus por nós, e nós lembramos ali que foi através desse ato de Jesus, da sua entrega generosa. Ele mesmo que tinha dito: ninguém me tira a vida, sou eu que a entrego livremente. Eu tenho o poder de a entregar e eu tenho o poder de a tomar de volta. Jesus faz isso. Jesus toma a sua vida de volta porque ele ressuscita no terceiro dia. Então a cruz de Cristo, o que é a cruz? Hoje a gente vê ainda cabeças miúdas que não conseguem compreender a cruz de Cristo. Olha, às vezes o crucificado diz: Jesus não está aí nessa cruz. Olha, mas é evidente que ele não está mais na cruz, mas ele passou pela cruz e foi pela cruz. Foi pela cruz. Filipenses capítulo 2 diz isso. Ele se rebaixou, ele se aniquilou, ele assumiu a nossa natureza humana, ele se desvestiu da sua divindade sem deixar de ser Deus, ele assumiu a nossa condição, exceto o pecado, e ele foi até a morte de cruz. E por isso, diz lá Filipenses, São Paulo aos Filipenses,
por isso lhe foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é o Senhor. Essa palavra só pode ser dita olhando para o mistério da cruz. Não dá para tirar a cruz do contexto dessa palavra de São Paulo a Filipenses, assim como quando nós olhamos para isso que São João está colocando aqui no seu evangelho. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então o que era a cruz? A cruz era um instrumento de suplício romano. A cruz antes de Jesus era isso. Era a pior morte que um crucificado, né, que um bandido, que um malfeitor, ele poderia sofrer. Era a pior morte da época de Jesus. E ele vai até a pior das mortes. Mas quando Jesus sobe na cruz, meus irmãos, a cruz ganha um novo sentido. A cruz ganha um novo sentido. Então, aquele objeto e o sacrifício de Cristo na cruz, e por isso a palavra sacrifício vem do latim, né, sacrum facere, que significa tornar sagrado. Então, aquilo que era instrumento de maldição, ele se torna um objeto sagrado, porque Jesus, pelo sacrifício, sacrum facere, tornar sagrado, pelo sacrifício de Cristo, e por ele ser Deus, quando ele sobe na cruz, lá, diante do mistério do altar, Jesus consegue para nós o maior dos presentes. Não mais aquele estado de paraíso, mas Jesus consegue para nós simplesmente, meus irmãos, o céu. Jesus consegue para nós o céu. Então a cruz é isso. Hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz, nós queremos hoje entronizar a cruz de Cristo na nossa vida. Veja, Jesus diz com toda clareza: aquele que quer ser meu discípulo, quem quiser seguir a Ele, e aqui Jesus deixa muito livre, né? Aquele que quiser, não é uma obrigação. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Nós não temos que ter medo de tomar a nossa cruz, e nós não temos que ter medo da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, ela é libertadora, ela é salvadora. Então o demônio, ele é o primeiro que ele odeia a cruz de Cristo. E ele coloca no coração de muitas pessoas, né, muitas minhocas na cabeça, como se a cruz, né, fosse um objeto de idolatria. Imagina se o instrumento da nossa salvação, se Jesus é Deus, se Jesus é o nosso Senhor, Ele é o Quírios, se todas as passagens bíblicas falam da cruz de Cristo, fala que Jesus subiu à cruz, fala que Jesus morreu na cruz. Essa é uma verdade. Jesus morreu na cruz para me salvar e não dá para negar isso. Negar isso seria negar a Sagrada Escritura, meus irmãos. Então, não, tiremos de uma vez por todas, né? Nós temos que ter sim sempre diante dos nossos olhos a cruz de Cristo, com Jesus lá crucificado, né? Não é a cruz vazia. A cruz vazia não tem o menor sentido. A cruz vazia não tem o menor sentido. A cruz vazia nos lembra o suplício romano, mas Jesus subiu na cruz. E porque ele subiu na cruz e ele morreu na cruz, e quando nós olhamos para aquele ato de amor, nós lembramos o quanto Deus realmente ele nos ama. E o que São João diz? Pois Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho único para que todo que nele crê. Então hoje nós somos convidados, assim como o povo do Antigo Testamento era convidado a olhar para a serpente de bronze e ficar curado, hoje nós somos convidados a olhar para a cruz de Cristo e receber da cruz de Cristo, toda a graça que emana da cruz dele. E é interessante que na Sexta-feira Santa, na ação litúrgica, que nós celebramos às 3 horas da tarde, o horário da morte de Cristo, né? É aquela celebração que é feita de 3 partes: liturgia da palavra, adoração da cruz e rito da comunhão. No momento da adoração da cruz, porque nós estamos adorando a cruz de Cristo, nós estamos adorando a Cristo. Na realidade ali a adoração é a humanidade santíssima de Jesus. Naquele momento nós recebemos inclusive indulgência plenária,
quando nós damos o nosso beijo na cruz. Ali, naquele beijo na cruz, nós estamos vivendo aquela palavra que Jesus disse no Evangelho. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por mim e por causa do Evangelho, ele irá encontrá-la de novo. Meus irmãos, aqui está a beleza. Não joguemos a cruz de Cristo fora. Olhemos para a cruz de Cristo. Tenhamos nas nossas casas, tenhamos diante dos nossos olhos sempre uma imagem de Jesus crucificado. E cada vez que a gente olha para aquela imagem, nós lembramos daquela música do Martim Valverde que entregou ao Eugênio Jorge, né? E ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, né? Olhe para a cruz e veja a prova maravilhosa do amor de Deus por cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada e viva a cruz de Cristo.